olhando o panorama do nosso próprio planeta e sociedade, refletíamos quanto ao tema central do nosso mês de aniversário. E de maneira quase que enfática, vem à nossa mente essa frase que de fato ela fará sentido ao longo do nosso estudo e ao longo de todo o mês, revivendo as bases do saber espírita. Revivendo as bases do saber espírita. Porque quando nós olhamos para esse panorama, não necessariamente abrangendo todas as possibilidades, mas apenas em uma dessas condições, observamos que o planeta passa por, de fato, aquilo que no Evangelho já havia sido cantado no sermão profético. E mais adiante, há pouco tempo, talvez de uma década para cá, espíritos amigos têm escrito através da psicografia, nos falando deste processo da transição planetária, que nos mostra esse quase conflito entre luz e sombra, nos levando e nos tomando pela mão em situações extremamente complexas. Podemos afirmar, de acordo com qualquer ângulo que se olhe, que essas situações contemporâneas têm colocado em xeque muitos dos nossos valores, em especiais aqueles que se encontram em raízes baseadas nos valores éticos, morais, crísticos. É indiscutível que em todo o tempo nós tivemos enfrentamentos no momento em que se avançava no contexto científico, mas hoje nós ficamos a questionar o que de fato acontece em nosso planeta. Nós criamos sondas que viajam à Lua e a planetas vizinhos, mas ao mesmo tempo temos uma extrema dificuldade de enxergar o macro, de tal forma que o materialismo vem se infiltrando em todas as religiões, não no contexto das suas doutrinas, mas em especial nos movimentos. E assim, pela necessidade da nossa luta diária, somos tomados pela mão e vamos perdendo a conexão com a essência que de fato nós somos. E a partir dali enxergando o mundo pela ótica materialista que de maneira subreptícia invade a nossa consciência e ela de alguma maneira estimula a nossa conduta que destoa de alguma forma da estrutura ou da opção religiosa que qualquer um de nós tenha solicitado ou optado por vivenciar. Acreditamos que, em sua maioria, os aqui presentes acreditam e seguem a doutrina espírita, mas há simpatizantes, que aqui há católicos, há evangélicos, pessoas até que têm uma crença particular, mas não se vincula a nenhuma das religiões. Ainda assim, esses, de alguma forma, como todos nós, temos uma base, ou pelo menos acreditamos. Não obstante, quando passamos por aquela porta, adentramos aos nossos carros, tirando aqueles que já no caminho já começam a conectar-se com as suas redes sociais, observam um mundo completamente destoante e, sem se aperceberem, começam a sofrer uma hipnose, uma influência tal que mexe com o nosso emocional de tal maneira que os valores que são elencados pela sociedade passam a ser os nossos objetivos de vida. Daí, as nossas emoções viverem altos e baixos, ou picos e vales, como queiram, quando nós observamos situações do nosso contexto de cotidiano que nos atingem de frente por conta dos nossos desejos ou das nossas metas, que tornam-se cada dia mais materialistas. Observemos desde estudiosos da filosofia, como o tão falado, do amor líquido, Bauman, onde ele vai dizer que a nossa sociedade é líquida, até as situações mais convencionais, perceberemos que de fato é isso que nós enfrentamos. E para enfrentar este grande monstro que de alguma forma ameaça aquilo que tanto desejamos, que é a felicidade, nós vivemos uma dualidade que gera um conflito consciencial em nós, enquanto lá fora vivemos o mundo de acordo com as leis do mundo. E quando aqui nos encontramos, relembramos a nossa essência, nos fortalecemos, mas vivemos esse lusco-fusco entre ser aquilo que gostaríamos e estarmos expostos a essa lei nessa selva em que nos encontramos. É complexo por demais,
porque há a perspectiva da política, onde cada um elege aquele que é o mais certo, ou o menos errado, como queiram. Observa-se pela ótica da economia, da sociologia e de tantas outras ciências, onde cada um se enche de argumentos para, de alguma forma, orquestrar e dar sustentação à manutenção dos nossos velhos hábitos. E a partir dali é indiscutível que a Terra, de fato, passa por este processo de uma transição, que nada mais é do que o quebrar da casa velha. E neste momento, observando o planeta em ruínas, a perspectiva que nós temos é que isso, nesse contexto da evolução, é um passo atrás. Não obstante, nós observamos desde o início da história que Deus envia à Terra figuras ilustres que buscam lançar a luz sobre a grande sombra que campeia na grande coletividade. E aqueles indivíduos que, compreendendo a essência destas lições trazidas por estes homens, esses se tornam elementos multiplicadores, atingindo uma paz que muitas vezes nos perturba frente à condição em que eles se encontram. Porque, diferentemente do que a gente está acostumado a lutar para atingir, esses se apresentam em condições materiais, no mínimo questionáveis, mas mantêm uma postura moral e íntima de uma felicidade tal que parece que para abalar a eles se torna quase impossível. Assim, cria-se discípulos, mas discípulos ainda que estão num processo de uma maturação e diante daquelas lições, não conseguindo suplantar o desejo que vai apresentar-se na figura da porta estreita no Evangelho, começa a associar ou dissociar talvez a essência das lições daqueles luminares com os desejos mais rasteiros do materialismo que campeia. Em outras palavras, nós falamos muito da espiritualidade, nós falamos muito da religiosidade, mas a nossa razão nos imputa a uma vida que ela não é consonante com aquilo que nós acreditamos. A história da humanidade é assim, em especial naquele período em que a França apresentava-se trazida, infiltrada pelo pensamento positivista, onde o materialismo ele tomava conta e repercute até os dias de hoje. E isso, de alguma forma, vai nos dar consequências severas, porque observamos na sociedade, em nosso contexto, nada mais, nada menos do que a recrudescência do orgulho e do egoísmo. De maneira muito prática, é necessário, quando nós observamos, viver a vida tomando até a última gota, porque não sabemos o dia de amanhã. É preciso ser feliz a todo custo, e para isso iremos eleger e optar aquilo que é mais fácil para atingirmos, seja ela a conquista material ou a materialização dessa condição interna que nos impulsiona a caminhar. Ou seja, falamos, repito, de religiosidade, mas é exatamente a figura materialista que hoje norteia os indivíduos. Até mesmo dentro dos nossos movimentos religiosos, seja ele o espírita, seja dentro da Igreja Católica, no qual temos muitos amigos que de fato são entregues a esse movimento e vem aquele pensamento deturpado do ajuste da lei, apresentando determinadas mudanças de conduta moral, como se fosse uma progressão, uma evolução, quando na verdade isso nada mais é do que a representação do que os espíritos falam no processo da transição planetária, em que espíritos inferiores enxameiam o planeta Terra no momento para que tenham a sua última oportunidade para dar um passo adiante e não mais permanecerem, ou serem levados a planetas inferiores. E é exatamente isso que nos atinge frontalmente e não nos apercebemos que não são poucas vezes que nós próprios nos deixamos levar por essas condições materialistas do cotidiano e esquecemos a essência daquilo que nós sabemos, porque o mundo vem com as suas questões de uma maneira tão avassaladora que começamos a mensurar as questões do mundo pela ótica do materialismo e não nos apercebemos. Falamos em tolerância, mas somos intolerantes com todos aqueles que pensam de maneira diferente. Falamos de igualdade e agimos de maneira desigual constantemente.
e não percebemos a incongruência, e aqui falamos em especial para nós espíritas, porque começamos a mensurar e a trazer os objetivos, as nossas metas existenciais, se formos elencar hoje, se fosse entregue a cada um de nós agora um papel e uma caneta, e dissesse quais os seus objetivos de vida, esse exercício nós faremos daqui talvez a 1 mês, 2. Quando vamos renovar o ano, adentrar o ano novo, àqueles que vão pular 7 vezes a onda, àqueles que vão fazer ou utilizar determinada roupa com determinada cor para que traga a sorte, para que aquilo que se deseja aconteça. Se nós tivéssemos que colocar num papel quais são as nossas metas, talvez ficaríamos surpresos. Como provavelmente 100% ou 90% daqueles pedidos encontram-se todos na condição objetiva. Enquanto a doutrina nos fala da realidade do espírito, e que para atingir essa meta da plenitude e da paz, frente a todas as turbulências, não há outro caminho. Porque por mais que alguém aqui ganhasse na Mega Sena, que provavelmente, entre aspas, resolvesse as grandes questões que nos afligem cotidianamente, continuaríamos, ainda assim, vítimas da falta da espiritualidade que não reina em nossa sociedade. E eu provo isso em 2 minutos. Talvez morássemos à beira-mar, em verdadeiros castelos, com muralhas, mas em algum momento teríamos que sair de casa e talvez nos tornássemos, entre aspas, vítimas de um igual a nós, que ainda não compreendeu o que de fato é a vida em essência. Conseguimos sair e nos sentir bem neste choque de realidades, onde há pessoas que não têm sequer o que comer e nós nos sentimos muito bem, obrigado em mostrar tudo aquilo que nós achamos que nos faz feliz. Mas ficamos atemorizados frente à ameaça daquele que muitas vezes vem em nós a ponte para saciar os desejos que ele também tem. É complexo. E é por isso que nós pensamos nesta necessidade de trazer à casa neste mês essa ideia do reviver as bases do saber espírita. Porque se nós sabemos e não fazemos, diz Emmanuel em Palavras de Vida Eterna, mais culpados seremos nós. Porque estaremos agora trancafiados, presos à nossa própria consciência que sabia e não fez. E, obviamente, iniciando essa revivescência do saber espírita, elegemos a figura do Livro dos Espíritos, de alguma forma, porque falamos de Deus. Esse Deus que a doutrina espírita traz de uma maneira completamente distinta, onde nos importa, na temática de hoje, falar da sua providência, que atinge a todos nós de maneira justa, porque não é mais o Deus que é meu Deus, diferente daquele outro Deus. A visão da doutrina, ela nos amplia de tal forma que faz com que a gente perca essa característica de olhar o outro de fato como um inimigo. E é algo tão subreptício em nossas mentes, que quando cada um de nós olha nas manchetes dos jornais, indivíduos que se encontram agora no Afeganistão, passando por aquela conduta que de fato é questionável, mas será que o mundo encontra-se à deriva? Porque se nós tivéssemos nascido lá, provavelmente a nossa crença seria aquela. Então, este Deus, da perspectiva espírita, ele dá aos seus filhos aquilo que é necessário para o seu adiantamento. Então, o mundo encontra-se ajustado. E alguém pode dizer, mas Alisson, então quer dizer que a culpa é divina? Não, porque há outros conceitos que veremos daqui a pouco. Mas nessa perspectiva, começamos a perceber desde já que nada se encontra fora do contexto desta lei, no qual nós chamamos a inteligência suprema, causa primária de tudo. Mas essa lei é a própria manifestação da divindade, onde o indivíduo nasce ali, outro nasce no Brasil e o outro, talvez, uma tribo indígena, lá dentro do Alto Amazonas, onde a gente sequer tem contato. Mas tudo tem uma orquestração, porque há uma ordem na aparente desordem. Então, essa perspectiva da divindade trazida pela doutrina espírita, ela nos dará um fortalecimento para este enfrentamento que temos hoje. A sociedade está um caos, é indiscutível.
os valores são cada vez mais baseados numa conquista material transitória, é indiscutível, mas percebemos que cada um elege aquilo que tem condições e consciência de eleger, mas nós não. Nós já somos espíritas, já somos convidados a enxergar este mundo por uma perspectiva diferente. E agora, os fenômenos que ocorrem comigo são advindos desta providência, porque Deus é soberanamente justo e bom. Então ninguém está errado, em casa errada, em corpo errado, em situação equivocada. E é óbvio que para que isso aconteça de fato, de maneira ajustada, uma só existência não explica. E aí a doutrina espírita, no seu segundo saber que nós estamos trazendo hoje, é a figura da alma, ou o mundo dos espíritos. E a grande surpresa para nós, no dia que, de fato, este conhecimento verdadeiramente atrelar-se à intimidade do homem, o planeta Terra modificar-se-á de maneira quase como da água para o vinho. Porque perceberemos, e é isso que Allan Kardec, conversando com os espíritos, nos traz, de que, em essência, nós somos primeiramente espíritos, e estamos na Terra, nas experiências da aquisição, para que a lei divina daquele Deus, que não vige nem mora em nenhum livro sagrado, mas na consciência, ele prevaleça sobre esses nossos desejos do cotidiano. E é aí onde entra a chave do Espiritismo, onde esses benfeitores amigos nos trazem a ideia de que vocês, que nós, não somos da matéria, nós somos espíritos. E aí entra o conceito da alma, é o saber espírita. Mas, Alisson, isso em que modifica? Em absolutamente tudo. Tudo. Pensemos, se nós somos alma, somos imortais. Ninguém morre. Larga-se a veste carnal. Entra-se e sai das existências, como nós entramos e saímos, em especial quando mais novos, das nossas escolas, onde os nossos pais nos esperavam na porta, assim como nos deixavam, para que durante aquele período adquiríssemos conhecimento para vencer neste processo existencial atual. É assim que acontece. Nós somos deixados na porta pelos amigos espirituais, passamos pelo ventre e chegamos à terra, até um dia em que retornamos. E isso fora as nossas grandes idas e vindas, quando estamos no sono, quando estamos em algum processo de alguma patologia que nos tira a consciência. O espírito não dorme, ele está ali presente. Então, ele que orquestra aquilo que vai acontecer conosco, porque este espírito, sendo ele imortal, ele entra e sai das existências, e estas existências, elas são associadas umas às outras. Agora, traz esse conceito junto com o conceito de Deus soberanamente justo e bom, perceberemos que a mensagem de Jesus, como um educador que ele era, por isso mestre, professor, talvez hoje coach, ele nos falava dessa realidade. A cada um segundo as suas obras. E daí não saireis, enquanto não pagares o último ceitil. Então é necessário eu me enxergar como alma, como espírito. E a partir do momento em que eu me enxergo como alma, eu terei a capacidade mínima de enxergar o outro também como um espírito em aprendizado. Então, não exija do outro aquilo que a gente ainda não tem condições de vivenciar. Porque se a Terra é uma grande escola, todos nós somos aprendizes. A grande responsabilidade vem agora. Na medida em que uma alma, um de nós adentra aquela porta, a responsabilidade se torna diferente, porque agora eu tenho a obrigação de interferir no mundo pela ótica com que eu enxergo. Mas o que acontece frequentemente é que a gente passa a viver no mundo com a ótica que o mundo nos solicita. E quando a gente olha para trás na história do cristianismo, passamos a ver historicamente que aqueles que entenderam a mensagem passaram a viver a mensagem do Espírito, mesmo no mundo materialista. E eram felizes. Como? Não me perguntem. Porque se nós formos observar, todos eles, apóstolos e tantos outros que nós sequer conhecemos,
mas indivíduos que se entregavam à morte nas arenas de maneira feliz e convicta de que ali estava só um corpo. Nós não reclamamos tanto, tem pessoas aqui que reclamam muito da situação, como eu digo, social, política, econômica, às vezes de uma doença que tem, aí vem uma pergunta clássica. Quer voltar? Quem quer voltar? Não está tão ruim, mas me deixa por aqui mesmo, porque esse negócio de espírito é bom na teoria, mas na prática vai que, né? E aí a gente percebe, de fato, que esse conceito de alma, ele ainda não penetrou, ele não faz parte ainda do nosso viver. Porque quando eu falo de alma, eu vou falar agora de 1000 situações. Vou falar de reencarnação, vou falar de plantar e colher. Eu vou falar de afinidades e não afinidades. Onde Deus, voltamos para a figura de Deus, porque é a base. Planeja com que haja reencontros extraordinários. Aqui nós temos extraordinários reencontros em nossa casa. Espíritos que não gostam de nós de maneira gratuita e outros que gostam muito. Nem os que gostam muito sabem o motivo que gostam muito, nem aqueles que não gostam não sabem o motivo, apenas não gostam. É a lei divina, fazendo com que a gente possa se reencontrar e se identificar como alma. E ainda tem gente que diz, eu gostaria de lembrar o passado. Não vale a pena. Vai que você descobre que ao invés de ser vítima, você foi o algoz. E aí, ó, Deus, soberanamente justo e bom, alma é um princípio fundamental. Mas por que, Alisson? Você disse que, de alguma maneira, interfere em tudo. Interfere em tudo. E eu repito. Porque na hora em que eu percebo que na minha ação como espírito a consequência advém, a forma com que eu lido com essas questões do mundo é por uma ótica completamente diferente. E aí uma frase que é a famosa sinuca de bico, como a gente diz, né? Em termos chulos, né? É assim, né? Rasteiro, sinuca de bico. Não julgueis para não ser julgados. É fantástico isso. É a frase mais complicada que eu já vi, porque veja, você não julga para não ser julgado, mas como é que eu vou ser julgado se a pessoa que vai me julgar não pode me julgar? A gente caiu numa situação filosófica completa, porque não julgo para não ser julgado, mas ser julgado por quem que não pode me julgar? Olha que complicação. Aí o Espírito Manuel Filomeno de Miranda nos diz que aquele fenômeno do julgamento, ele não acontece de fora para dentro, não é de um indivíduo para comigo, é da minha consciência para comigo. Então, na hora em que eu ajo nesse contexto terra e eu começo a dar uma sentença, o que é diferente do julgamento, mas Alisson, porque veja, ninguém vive sem julgar. E o que é certo, o que é errado, a gente vai fazer o discernimento. A diferença é a sentença. Vamos acabar com isso. Essa falsa ideia do que fizeram do cristianismo. Jesus dizia, hipócritas, sepulcros caiados por fora e cheios de iniquidade e podridão por dentro, ele fazia o discernimento, ele não condenava, ele não dava a sentença. Que é o que acontece hoje. Um indivíduo fala, emite sua opinião, acabou. Dependendo do grupo que esteja lendo, você estará, como é o nome hoje, cancelado. Que o mundo, na perspectiva materialista, haja dessa forma, mas nós, que temos o saber espírita, tem algo errado? Se isso estiver acontecendo, é porque, de alguma maneira, nós estamos na linha materialista. Porque como alma, e eu repito, nessa perspectiva, esse julgar me gera, Manuel Filomeno de Miranda, o Espírito vai dizer isso, gera um código de conduta tal, que quando a gente entra na espiritualidade, esse código passa a ser aquele pelo qual nós nos julgamos. Dá para entender? Não é um mentor, não é um espírito superior que me julga. É o meu próprio código que vai fazer com que eu me ache culpado frente àquilo que eu fiz. Porque a lei divina, ela é uma lei de amor. E nessa hora, o indivíduo solicita voltar à terra para
reparar o equívoco e aprender. E aí, neste processo, a alma vai começar a desenhar, primeiro, sua estrutura familiar. O livro Missionários da Luz, de André Luiz, Temas da Vida e da Morte, também nos fala isso, de Manuel Filomeno de Miranda, onde nós agora vamos esperar um momento certo da justiça divina, do soberanamente justo e bom, do conceito de Deus. Esta alma agora vai esperar um momento perfeito para que aqueles pares envolvidos com determinada trama ou história agora se encontrem na terra para dar continuidade. A gente vai chamar o nome disso de família. Uns afins, outros nem tão afins assim, mas todos caminhando para que de fato se tornem uma família espiritual, não só consanguínea. Então o filho problemático talvez tenha sido aquele que ontem eu empurrei para o vício. A filha leviana talvez tenha sido aquela em que eu desencaminhei ontem e hoje me solicita rédea e regra. A alma caminhando. Por isso Jesus diz, aprendei comigo. Olha que beleza. Olha que contexto. É o segundo conceito. E ela muda tudo. Então, Alisson, significa dizer que agora nós estamos resgatando este passado? Sim. E a melhor parte, a cada escolha de agora passa a ser o rascunho do meu amanhã. Então, na hora de xingar alguém, na hora de pensar mal de alguém, na hora de cancelar alguém, na hora de fazer algum mal em nome do bem que nós acreditamos, cuidado, porque talvez nós estejamos preparando o nosso amanhã bem juntinho. E as obras se encontram aí, extensas, nos falando daqueles que usaram da inteligência de maneira equivocada e voltam em situações deploráveis, com problemas psiquiátricos severos, com síndromes, e nós não sabemos a razão. Sendo assim, repetimos, o espírita, revivendo este saber de Deus e da alma, e que tudo aquilo que nos vincula, ele não olha as coisas pelo lado do que lhe motiva. Ele olha as situações pelas consequências daquilo que ele faz. É totalmente diferente. Porque o materialista, ele vê hoje. Ele quer aquilo que ele vai dar prazer e alegria hoje. Então é a festa. São determinadas situações que nos falam frequentemente ao sensorial. Os indivíduos que adquiriram o saber espírita, eles não optam pela condição do sensorial do hoje. Ele observa a consequência do fato e não o fato. Muda? É inovador. É um pensamento revolucionário. A doutrina espírita é revolucionária. Agora, a questão é que, como ela obedece à lei divina, a lei divina, ela por si só, ela não se impõe. Deus não vai aparecer para ninguém. Nem Jesus, obrigando a seguir. Ela fala a razão. E o indivíduo, por mérito, por maturação, por humildade, opta por aquilo ali. Opta. E começa a perceber. A ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. E a fugir, obviamente, desse meio em que a gente vive. Quem diz isso é Paulo de Tarso, né? Nós estamos, mas não somos da terra. Era de uma profundidade, de uma percepção, sim, nós estamos, mas nós não somos. É essa a diferença. Então, a partir dali, agora nós pautamos a nossa vida, mas aí entra outras questões, que de fato são avaliadas, né? E nós vamos perceber isso. Que são as nossas questões psicológicas, os nossos vazios existenciais, os amigos que a gente alimentou durante a vida inteira, que sempre pautaram a vida naquilo e agora eu vou me sentir sozinho se eu não for. São as nossas penas. E a gente entra agora no terceiro item, as penas e as esperanças futuras. E recompensas, né? As penas e as recompensas futuras. Agora é a hora. Então, não mais a ideia fixa nem de céu, nem de inferno,
porque o céu que se apresenta historicamente, para mim, particularmente, e agora é uma opinião, me perdoem, mas o céu que apresentam, o paraíso que apresentam para mim é o inferno. Mas, Alisson, e eu faço um desafio aqui. Passamos um ano passado, alguns meses trancados em casa. Quem gostou? Não? Imagina a eternidade numa nuvem. Sem fazer nada. Só tocando harpa. Meu amigo. Na metade da eternidade, se é que a eternidade tem metade, a gente já estava tocando terror lá em cima há muito tempo. Porque, veja, não tinha o que fazer. A gente ia ter que inventar alguma coisa para fazer. A gente ia falar mal da nuvem do outro, da música que o outro estava tocando, e a partir dali a gente ia tocar o terror. Porque quem aguenta passar a eternidade sem fazer nada? Raciocina. Isso não é um céu, não. Isso é um caos. Você pega uma doença, passa 15 dias em casa, no 15º você está subindo pelas paredes querendo sair. Eu quero ver gente. Tem gente que diz isso. Eu quero ver gente. Eu não quero precisar fazer nada, eu quero ver gente. Imagina a eternidade. Passeando na nuvem. Quem é que vai lá? Não, meu amigo fulano. Tocando harpa. Quem aguenta? Então essa perspectiva, ela some. Porque a doutrina espírita fala, os espíritos dizem, nessas bases do saber espírita, que nós somos espíritos. Então, o mundo original é lá. Lá se estuda? Estuda. Trabalha? Trabalha. Também fica sem fazer nada? Fica. Tem de todo tipo. Porque os tipos que existem na Terra são representações, reflexos do que acontecem na espiritualidade. Alisson, então, e as penas, como é que são? Bem, as penas, elas partem do conceito anterior que nós vimos, da alma. Da alma? Porque a doutrina espírita, neste saber, nos fala que o desejo, a vontade e essas pulsões não estão no corpo, estão no espírito. Então quer dizer que quando eu tenho um determinado vício, esse vício é do espírito? Parabéns, você chegou à conclusão. Por isso que nós dissemos que o pensamento espírita ele é revolucionário. Se alguém tem raiva, se alguém tem algum choque emocional quando vê alguma outra pessoa de maneira negativa, imagine isso no contexto espiritual. Por quê, Alisson? Porque os espíritos dizem que o organismo amortece. Então, aquela intensidade que o seu espírito sente quando você viu fulano, Alisson é meu ex-marido, eu estou livre dele. Que coisa boa, mas eu não consigo vê-lo, porque meu coração vem à boca. Então, você não está livre, você está preso a... E vice-versa, o homem para com a mulher. Então, é o espírito que sente. Quando ele larga a matéria, ele entra na espiritualidade, na sintonia, na frequência, na estação de rádio que a gente sintoniza. É AM ou é FM? Cada um vai responder por si. Então, as penas, elas vão ocorrer dessa forma. Imaginemos um indivíduo que seja um alcoolista, número 1. Aí chega na espiritualidade. A vontade estava onde? No espírito. Não está no corpo. O corpo era o objeto. Era a farda. A vontade está no ser pensante. Aí ele chega do lado de lá e vai procurar saciar o desejo. Encontra? Não, mas tem um local ótimo. No planeta Terra, tem locais excelentes para a gente encontrar indivíduos que gostam de álcool. Tem ou não tem? Eu não vou falar, cada um pense e reflita. Então, quando você menos espera, ele está lá no ambiente. Diz, olha, fulano está bebendo. Encosto nele e aproveito para sorver os fluidos do álcool. E o espírito, Manuel Filomeno, numa obra chamada Mediunidade, Desafios e Bênçãos, ele diz, não são poucos os espíritos que voltam à espiritualidade e sofrem, entrando num estado de loucura, porque não encontram mais aquilo que tinham hábitos. O cigarro, a droga, o sexo, o álcool e 1000 outras situações. Então, a crise de abstinência que acontece do lado de lá é infinitamente superior do que acontece no lado de cá. E o indivíduo surta. Até o amor desequilibrado causa dano. Mas, Alisson, existe amor desequilibrado? Existe. Existem aqueles que acham que a pessoa, o filho, a filha é só dela.
ou só dele? E vai chegar do lado de lá, quando partir, vai ficar ao lado do filho ou da filha, gerando situações, sem saber que está gerando. Mas, Alisson, eu vou ser um obsessor? Pode. Esses ganham o nome do obsessor. Não é por perseguição, não é por vingança, é por afinidade e por falta de fé. Aí a gente volta na figura de Deus, no entendimento da alma e na repercussão, e por fim sofre as consequências. Então a penalidade, pelo que nós estamos percebendo e que os Espíritos nos trazem, de fato não é uma punição, não é um castigo, é só a colheita do que nós plantamos enquanto encarnados. Aí a proposta espírita, da reeducação do ser. Mas é difícil, porque vai mexer sempre nos pontos que nos são confortáveis. E sair da zona de conforto gera dor. E aí vem o momento da recompensa. Mas, Alisson, as recompensas, elas estarão diretamente proporcionadas à condição dos nossos sacrifícios e da nossa renúncia. E Jesus diz isso, renuncia-te a ti mesmo. O que é que ele quis dizer com isso? É nos jogarmos ao léu, não cuidarmos de nós? Não. É de fato conhecendo a lei divina e observando os nossos desejos e as nossas más tendências, é a gente simplesmente optar pela lei, em detrimento daquilo que são os nossos velhos hábitos. Então renuncia a ti mesmo, toma a tua cruz, que é as consequências do que fizeste, e segue-me. E no processo de segui-lo, optar pelas suas lições. E é óbvio que aquele indivíduo que supera a si, aquela força de vontade, aquela resignação, aquela humildade perante a lei divina, faz com que, quando largue o corpo físico, também ela se torne muito mais intensa na espiritualidade. Então, esses valores, eles vão ecoar falando da nossa condição. Daí a paz de consciência de determinados indivíduos que, às vezes, passaram na Terra em situações de quase desconhecimento, mas são pessoas que passaram de forma resignada. Por que, Alisson? Porque Deus, voltamos para o primeiro conceito, é soberanamente justo e bom. Não é a aparência que importa, é a essência. Então, dentro dessas 4 situações, Deus, a alma, as penas e as recompensas, são esses primeiros princípios dos saberes espíritas que todos nós já temos. E aí vai caber a pergunta lógica, dentro dessa realidade, o que nós estamos fazendo do lado de fora. O que é que nos perturba hoje? Não precisam nos falar, a mim nem a ninguém, só pensem. É a falta da saúde? Mas em algum momento nós teremos, a máquina vai falhar. A pergunta que deve ser feita é: o que eu fiz para que a minha máquina estivesse dessa forma? Talvez não esteja nessa existência, talvez seja um resgate de outra, mas a consciência de que sou espírito me tranquiliza, faço aquilo que devo. Olha, você vai ter que fazer isso, você vai ter que tomar 16. Vocês sorriem, mas eu estou chegando lá, já vou na metade, né, Soninha? Já estou batendo na metade. Mas, Alisson, a gente já está batendo na metade, já vai 8. Então a gente faz a nossa parte e confia, porque Deus é soberanamente justo e bom. Não é mais aquela fé cega de você dizer assim, não, agora é contigo, porque comigo, não. Façamos a nossa parte. E aquilo de fato que cabe a nós, ora, aí está certo. E a eles farão. Porque se for importante para nós permanecermos na escola matriculados, continuaremos. Mas façamos por onde merecer. Quando se fala da alma, então, no contexto da nossa essência, sabendo que seremos penalizados ou recompensados por aquilo que fazemos, vejamos o mundo hoje. E vamos optar para sermos espíritas de verdade. Por que de verdade, Alisson? Porque a gente vai deixar as queixas de lado, os maus humores daqueles que nos cercam. Porque hoje uma notícia que passa numa TV, e há indivíduos ainda que ligam ela, porque acredito que um indivíduo consciente já não deveria permitir essa condição perniciosa a adentrar em nossas casas, porque de fato é. Passa-se às vezes horas, ou numa televisão, ou numa rede social, mas se for para ler o evangelho, quando é tratamento, me bate um sono. Você não tem noção, Alisson.
E nós, antes de virmos para cá, estávamos lendo uma obra que dizia isso. Quando se lê uma obra nobre, o Evangelho, e se bate o sono, algumas questões são vistas. A primeira delas é a falta de hábito de uma leitura. E aí o indivíduo, obviamente, não tem a prática da leitura, faz com que haja o cansaço. E aí ele diz, deve então se começar por obras com pequenas mensagens e parar para refletir sobre elas, para exercitar a mente. E há outras situações que são nada mais, nada menos do que as energias deletérias que o indivíduo obsidiado já absorveu e que na hora em que ele está lendo, ele vai colocando para fora. Alisson, você leu isso aonde? Tá todo mundo tem gente curiosa. Tramas da Vida, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Tramas do Destino. E ele diz, então é necessário continuar para que vá modificando essa ambiência. E por que do Evangelho, Alisson? Que todo espírito que eu faço orientação, ele diz, leitura do Evangelho diária. Aí ele explica. Ele diz, porque no momento em que você lê o Evangelho, abre-se clareiras no cérebro que encontra-se entorpecido por energias deletérias dos nossos obsessores ou dos pensamentos do cotidiano, que nos invadem e nos atingem de frente naquela condição emocional, porque estamos lendo o mundo pela cartilha do materialismo. Então, desliga, vai ler uma obra, reflete, e eu vou saber como das notícias. Escolhe algo que tenha lá as suas reportagens e você lê, se mantém algo que acha que é tão importante, de ver morte, assassinato, isso e aquilo. Mas a gente é o que elege, não é como espírito? Não é como espírito? É a hora de refazer. Então, esses indivíduos que de fato estão aí alimentando os maus humores, a ideia pessimista cotidiana, é engraçado como nós adquirimos o hábito. Basta uma pessoa nos tratar mal, seja no trânsito ou numa fila, que a gente já fica com raiva. Ora, deixa o indivíduo com o humor e o problema dele, porque cada um tem o direito de alimentar aquilo que acha. A doutrina espírita não. Já nos diz, ora, você é um espírito criado e saído da mão do Criador, simples e ignorante, eleja, reeduque o pensar e o sentir. Porque enquanto a gente tem raiva, o outro indivíduo até sente as nossas vibrações, se estiver na mesma sintonia. Mas o grande prejudicado somos nós, que continuamos com a brasa do pensamento e do sentimento. E aí a recompensa e as penas, elas serão proporcionais a isso. E nós somos convidados, todos nós somos convidados, a vivermos aí fora essa realidade. É fácil? Não, não é. Todos nós teremos a nossa queda. Porque estamos num processo de reeducação. Mas a questão é a meta. Se nós temos como meta, haverá um exercício diário. E acredito que muitos de nós esquecem desse exercício diário para viver o planeta e a sociedade no auge dessas emoções. É para a gente estar vigilante. No momento em que a gente se pegar agora, sendo envolvido por algum tipo de pensamento ou de algum processo que a gente veja que nos prejudique, seja contrário à perspectiva do espírito, a gente puxa o freio de arrumação e diz, opa, alto lá. E quem diz isso não sou eu. Eu peço licença para ler no capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Eu separei 2 parágrafos, vejamos o que os espíritos falam. É chegada a hora em que deveis sacrificar à sua propagação os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações. Ou seja, para levar adiante a mensagem espírita, chegou a hora da gente sacrificar os nossos hábitos. Até mesmo as nossas ocupações fúteis, ele diz. Ele continua, ide e pregai, os espíritos elevados estão convosco. E olha que interessante, certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as convida incessantemente à abnegação. Ninguém quer, o que a gente quer é reclamar. Aí quando você diz, tenha paciência, tem uma razão de ser, aproveite o aprendizado, que coisa nenhuma, rapaz. Está aqui, ó. E ele continua, aí diz assim, ó, pregareis o desinteresse aos avaros. Isso aqui, escrito em meados do século XIX, 1800 e pouco. Eu acho que a impressão que passa é que os espíritos escreveram agora, presta atenção. Pregareis o desinteresse aos avaros,
a abstinência aos dissolutos. Falar em abstinência hoje, hein? A mansidão aos tiranos domésticos como aos déspotas. Palavras perdidas, bem eu sei, mas não importa. É preciso regardes com os vossos suores o terreno que deveis semear, porque ele não frutificará e não produzirá, senão sob os esforços reiterados da enxada e das charruas evangélicas. Observemos que não é uma condição de um egoísmo, muito menos de imposição de valores, mas é de vivência desses valores. É o que ele diz aqui. Então sejamos diferentes. O que nos fala ao início do Sermão da Montanha: vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Por quê, Alisson? Porque é exatamente no meio dessa sombra que a gente precisa ser o diferente, ser o espírita. Mas todo mundo faz, e por que você não faz? Porque os princípios que me regem são outros. O entendimento que eu tenho é outro. E é difícil o exemplo não causar uma coisa que todos nós somos: curiosos. Quando o indivíduo age, diz assim: mas rapaz, tu antes fazia isso e agora tu não faz mais. Por quê? Diz: porque eu passei a entender. Cria-se uma curiosidade. E vai chegar um momento, porque do mesmo jeito que nós despertamos, outros também irão despertar. Só que nós vivemos, repito, a tese materialista, ela é imediatista. Ela quer hoje, se possível, antes de ontem. Mas a espiritualidade não. É pelo fluxo da natureza. E ele continua. Ele não para por aqui, não. E depois, e levai a palavra divina, 2 pontos, aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão. Porque é principalmente entre os mártires do trabalho, desta expiação terrena, que encontrareis fervor e fé. São aqueles que de fato sofrem, são aqueles que de fato lutam. Ide, estes receberão com hinos de gratidão e louvores a Deus a santa consolação que lhes levareis. E baixarão a fronte, agradecendo ao Criador o quinhão que lhes toca nas misérias da terra. Armem-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera. É preciso que trabalheis. Mais uma vez, está sendo colocado o convite para a exercer o saber espírita, não é para conhecer. Porque durante séculos, milênios talvez, nós estivéssemos atrelados ao saber cristão, só que o Espiritismo agora nos convoca a este saber transformando-se em viver. E para fechar o raciocínio, fica um desafio. Mas, Alisson, qual o desafio? Simples. Conheço materialistas convictos, conheço ateus, conheço evangélicos, conheço católicos, pessoas de religiões de raiz africana. E nós espíritas. Qual é o desafio? Na hora em que nós relembramos e revivemos os princípios do saber espírita, é preciso que isso ecoe em nossa vida. Todos nós temos um desafio agora. Eu tenho certeza que ninguém veio a esta casa porque achou o Jefa bonito, passando por ali e entrou. Talvez até tenha. Mas é a minoria, porque a maioria chegou aqui através de algum fenômeno doloroso. A maioria de nós. Diante deste fenômeno, ou daqueles que ainda persistem, porque muitos fazem parte da nossa história, outros se encontram no momento e outros nos aguardam, porque a vida nos aguarda essas dificuldades. O grande desafio será fazer valer este saber. Não adianta discutirmos qual a melhor ideologia, a melhor política. Não adianta discutirmos qual a melhor religião. Allan Kardec fala de maneira muito clara que a melhor religião é aquela que de fato torna o homem melhor.
e que diante das atrocidades que acontecem na vida, ele passará com fé, resignação e humildade, provando verdadeiramente que a tese que ele sustenta como sendo a sua religião a melhor, ela faça prevalecer como sendo a melhor. Porque se eu olho para um espírita que diante da morte de um ente se desespera, então aquela tese para ele não tem sustentação nenhuma. Se eu olho para um espírita que diante de um diagnóstico coloca a mão na cabeça e teme porque vai morrer, é sinal ainda de que aquele conhecimento ainda não lhe fez morada. Se ele de fato vive na família os conflitos e os desafios que já sabe que estão atrelados ao ontem, somado com as condutas equivocadas de hoje, e ainda assim permanecem estacionados sem querer modificarem absolutamente nada, é sinal de que a tese espírita e este saber ainda em nada lhe deu condições de mudar. Fica o desafio de fato conhecermos os princípios do saber espírita, mas que diante do mundo, quando chegar com as suas situações de surpresa, tenhamos um momento do choque, porque ninguém é barata. Elevemos o pensamento ao alto, façamos uma prece, peçamos o auxílio e andemos conforme a nossa fé raciocinada. Ela nos dá a condição de andar, sabendo que, no pior das hipóteses, estaremos apenas retornando à nossa pátria. A todos, um grande abraço, votos sinceros de saúde e paz.